Salmo 27, confiança inabalável. Os Salmos 26 e 27 trazem entre si uma estreita singularidade na enorme e inabalável confiança que o salmista demonstra ter no Senhor dos Exércitos. Profunda é sua segurança na providência divina que afirma: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Verso 3. O primeiro mandamento da lei de Deus exige de seus filhos que possam amá-lo acima de todas as coisas, de todo o coração, de toda a sua força e de todo o entendimento. Davi em sua oração e louvor declara sua absoluta entrega e confiança no Altíssimo, ao ponto de dizer: porque, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. V10. Com esta afirmação ele deixou claro a quem mais amava, pois não levava em conta o amor e a atenção dos seus pais, preferia poder contar com a constante proteção de seu Senhor, pois sabia que ela jamais lhe faltaria enquanto se mantivesse firme na sua presença. A vida pautada na vontade de Deus leva quem a possui a um patamar de firmeza em tudo o que se propõe a fazer, quer seja na vida pessoal, social, familiar ou espiritual. Nada abalará sua tranquilidade e paz porque tem a certeza de estar caminhando segundo os ensinamentos de Cristo e este o livrará de todo o mal deste mundo. Davi nunca foi maior nem melhor que seus irmãos israelitas, bem como de qualquer cristão em nossos dias, a diferença é que possuía mais fé, mais dedicação e obediência a Deus, temia seus castigos, suas repressões, esforçava-se para andar corretamente na sua presença e detestava tudo aquilo que ele considerava abominável. Por conta disso se tornou o sucessor do trono de Israel, assumindo o lugar do desobediente Saul e possuía mais privilégios perante o trono do Altíssimo. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim, por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim, e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira, e tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, e pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração, espera, pois, no Senhor. Salmos 27, versículo do 1 ao 14. Salmo 27, uma coisa peço ao Senhor. Diante das ameaças dos seus inimigos, Davi demonstrou confiança inabalável no Senhor. A circunstância da composição do Salmo 27 não é identificada, mas obviamente o segundo rei de Israel havia sido liberto de várias ameaças e ainda enfrentava a possibilidade de outras. Suas experiências foram suficientes para criar em Davi a plena confiança em Deus. Davi inicia o salmo com uma tripla declaração de quem é o Senhor para ele, sua luz, sua salvação, e a fortaleza da sua vida, verso 1. Essa confiança em Deus para guiar, salvar e proteger deixa o salmista sem motivo de temer seus inimigos. Seus adversários caem e ele permanece, versos 2 e 3. Davi revela seus desejos mais íntimos quando fala sobre seu relacionamento com Deus. O foco da sua vida é bem descrito nas palavras do verso 4.
uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. A construção do templo em Jerusalém foi realizada depois da morte de Davi, fato que nos ajuda a entender a ênfase espiritual do seu pedido. A casa ou templo do Senhor foi muito mais do que um edifício feito por homens. Davi desejava a comunhão constante de Deus, o relacionamento espiritual representado durante alguns séculos pelo templo edificado por Salomão. A linguagem de Davi prevê o ensinamento de Jesus, pois o Senhor tirou a atenção do lugar físico e focalizou o relacionamento espiritual. Respondendo a uma pergunta sobre a importância do templo em Jerusalém, Jesus disse que aquele local perderia seu significado, porque todos devem adorar a Deus em espírito e em verdade. João 4, versos do 19 ao 24. A verdadeira habitação de Deus não é um edifício feito de pedras, e sim o coração do seguidor fiel, respondeu Jesus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14, verso 23. O tabernáculo de Deus seria o refúgio, o lugar seguro, que permitiria tranquilidade na vida de Davi, apesar das ameaças dos seus inimigos. Versos 5 e 6. É a mesma confiança que Paulo ensinou aos cristãos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, verso 31. Mas o santuário não foi apenas um lugar de refúgio, de benefício para Davi, e sim um ambiente de adoração ao Senhor. Davi aplicou na sua própria vida a instrução geral que Deus dá aos homens. A mensagem que ele ouviu de Deus estava no plural: buscai a minha presença, mas Davi entendeu a aplicação particular: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Verso 8. Quando ouvimos ensinamento da palavra de Deus, sempre devemos pensar primeiro na aplicação em nossa própria vida. Sabendo que seu predecessor foi rejeitado por Deus por causa da sua desobediência, 1 de Samuel 15, verso 23, Davi se mostrou ciente do risco de se desviar e perder sua comunhão com Deus. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Verso 9. Davi entendeu que Deus era mais confiável e fiel do que seus próprios pais, mas não se esqueceu da importância da sua própria fidelidade para continuar na proteção divina. Versos 10 a 12. Davi encerra esse hino com uma afirmação e uma orientação. Ele declara sua fé na salvação que Deus oferece: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Verso 13. O salmista deseja, sobretudo, que seus leitores, outros servos de Deus que cantariam esse hino de louvor, tenham a mesma confiança. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Verso 14. Quando sentimos vulneráveis, ansiosos e desesperados, devemos lembrar as palavras de Davi. Paulo frisou o mesmo princípio e ofereceu a mesma confiança quando escreveu aos cristãos de Filipos: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, versos 6 e 7. Que demonstremos a fidelidade e a fé de Davi. Praceta Denis Ala. O Senhor é minha luz. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim, por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor,
a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim, e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Salmo 27, versor do 1 ao 8, não resta alternativa no cântico do salmista, a quem temer, se o Senhor é luz e salvação? Há algo ou alguém a temer? O Senhor é o caminho que conduz à salvação. Ele é a luz que proporciona um comportamento livre de escândalo. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. 1 de João 2, verso 10. Perceba a relação que há entre caminho e viver em espírito, luz e andar no espírito. Quem vive no espírito é porque entrou pela porta estreita, que é Cristo, e passou a trilhar o caminho que conduz à salvação. Mateus 7, verso 13. A recomendação de Paulo para os que trilham o caminho que conduz à salvação é: andai também no Espírito, Gálatas 5, verso 25, ou seja, agora que os cristãos eram filhos da luz, deviam andar como filhos da luz. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, Efésios 5, verso 8. Quem anda na luz pauta o seu comportamento pela comunhão com os seus irmãos e seus semelhantes, mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 de João 1, verso 7. Portanto, como temer, se Deus é o caminho, salvação, e a luz, lâmpada para os pés, para os que nele esperam? Novamente o salmista reafirma a ideia da questão abordada: Deus é poder, ou seja, a força da vida do salmista, verso 1. A investida dos inimigos é inócua, uma vez que todos os malvados inimigos tropeçaram e caíram quando investiram contra o salmista. A investida dos inimigos e adversários representam o pior que poderia acontecer a um rei, porém, diante do poder do Senhor todos os receios do salmista desapareceram. Novamente o salmista aponta para o que seria o maior receio de um rei, e reafirma a sua confiança em Deus, verso 3. Diante de exércitos o coração do salmista não temia. Diante da guerra, ele confiava em Deus. Para os inimigos um quadro cômico: tropeçam e caem. Ainda que exércitos, guerras, adversários e inimigos se levantem, nisto ele confiaria: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Verso 1. 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, e inquirir no seu templo. Qualquer rei pagão pediria ao seu Deus livramento dos seus inimigos. O salmista, por confiar em Deus, pede uma única coisa: que possa morar na casa do Senhor. Verso 4. A confiança em Deus faz com que o comportamento dos pagãos seja diferente dos crentes. Porque o salmista pediu ao Senhor e buscou morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Porque o salmista não buscou ser livre dos inimigos. Porque ele desejava contemplar a formosura de Deus, aprendendo no seu templo. A formosura que o salmista desejava contemplar e queria aprender é acerca dos atributos de Deus, como a bondade, a misericórdia, o amor, a justiça, etc. Verso 4. 5. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. 6. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim, por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Porque a preocupação do salmista não é com os inimigos, e sim com o Senhor. Porque é o Senhor que na adversidade haverá de esconder o salmista no seu abrigo, pavilhão. No lugar oculto da própria casa de Deus, tabernáculo, o salmista seria acolhido e escondido da adversidade. Estar escondido no abrigo de Deus é estar sobre a rocha. É estar seguro, verso 5. Também será no dia da adversidade que Deus dará livramento ao salmista, uma vez que a sua cabeça será exaltada acima dos seus inimigos. Enquanto o salmista permaneceria de pé no dia da adversidade, os seus inimigos tropeçariam e cairiam.
Enquanto quem não tem um conhecimento apurado de Deus procura oferecer novilhos, bois, etc., o salmista diante do livramento do Senhor propõe oferecer sacrifício de júbilo, louvor, na presença de Deus, no tabernáculo. O salmista propõe cantar ao Senhor louvores, pois este é o sacrifício que Deus se agrada. Observe que o escritor aos Hebreus reafirma esta ideia: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13, verso 15. O sacrifício de louvor ou de júbilo é o professar o nome do Senhor. Quando o homem professa a Deus, o Salvador, ele realiza a sua obra, criando o fruto dos lábios. Eu crio os frutos dos lábios, paz, paz, para o que está longe, e para o que está perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Isaías 57, verso 19. A mensagem do Evangelho é anúncio de paz entre Deus e os homens. Todas as chagas do pecado, sara, daqueles que olharem ou invocarem a Deus serão saradas. No Evangelho está contido o poder de Deus que cria o fruto dos lábios. Quando o homem professa a Cristo como Salvador conforme o Evangelho da graça, a paz entre Deus e os homens é firmada. Ele sara o homem de todas as chagas do pecado, ou seja, a parede de separação é removida. Com base naquilo que Deus realiza, o homem passa a professar a maravilhosa graça de Deus, que é o fruto dos lábios. É porque Deus realiza a sua maravilhosa obra que há motivo de louvor, e não o contrário. Não é porque o homem louva que Deus realizará a sua obra. Antes, é porque Deus realizou a sua obra eu crio. Isaías 57, verso 19. Quer o homem tem motivo para louvar, paz para os que está longe, o fruto dos lábios que professam a Cristo. Quem professa a Cristo anuncia a paz de Deus aos homens que estão longe, e ao mesmo tempo rede sacrifícios de louvor a Deus pela sua obra realizada. Verso 6. 7. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim, e responde-me. 8. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. 9. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira, tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. 10. Porque, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. O salmista espera ser ouvido por Deus, e que a resposta divina seja segundo a piedade. A busca do salmista é segundo a palavra de Deus, e não segundo a sua própria concepção. Foi o Senhor quem disse: buscai o meu rosto por intermédio de Davi, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. 1 de Crônicas 16, verso 11, e o homem deve buscar a presença de Deus, e não as coisas deste mundo. Verso 8. O salmista pede para Deus não esconder a sua face, pois ele sabia que os que não buscam a Deus são filhos da perversidade e da mentira. Porém, Deus olhará para aqueles que o buscam, pois são geração do Senhor. Salmos 24, verso 6, e disse: esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração perversa, filhos em quem não há lealdade. Deuteronômio 32, verso 20. Somente conhecem a Deus, veem o seu rosto, aqueles que são nascidos dele, geração, pois uma é a geração dos ímpios, os descendentes de Adão, e outra a geração dos que buscam a Deus, os filhos do último Adão, Cristo. Ante a impossibilidade do salmista, Deus é a ajuda. A presença do Senhor é o motivo de vitória, pois ele é salvação. Verso 9. Os pais representam acolhimento e proteção, porém, quando a esperança de proteção e acolhimento deste mundo falharem, Deus há de acolher o salmista. 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. 12. Não me entregues à vontade dos meus adversários, e pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. O homem por si só não consegue descobrir qual é o caminho de Deus, antes precisa ser ensinado por Deus. É por isso que Deus se fez carne e habitou entre os homens, para ensinar os pecadores qual é o caminho que devem escolher. Salmo 25, verso 12. É o Senhor que ensina e guia o homem pela vereda direita. Ora, os homens nascidos segundo a descendência de Adão,
ao nascerem entraram por uma porta larga que dá acesso a um caminho largo que conduz à perdição, porém, para ter acesso ao caminho do Senhor é preciso nascer de novo, nascer da água, palavra, e do Espírito. Aquele que aprende do Senhor, que é humilde e manso de coração, é de novo gerado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Ao entrar por Cristo, a porta estreita, terá acesso ao caminho apertado que conduz à vida, Mateus 7, versos do 13 e 14. O salmista espera em Deus que não seja entregue aos seus adversários, que se utilizam de falsas testemunhas para sustentarem as suas inverdades, verso 11. 13. Pereceria sem dúvida, se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração, espera, pois, no Senhor. O salmista reafirma a sua posição inicial de confiança em Deus. Não restava dúvida ao salmista, se acaso ele não depositasse confiança em Deus, certo era que pereceria. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Verso 1. A confiança do homem advém da fidelidade e bondade do Senhor. A salvação de Deus é para hoje, ou seja, para aqueles que habitam a terra dos viventes. Com base na fidelidade de Deus e em tudo que o salmista experimentou, ele recomenda: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração, espera, pois, no Senhor. Verso 14. Esperar e confiar compete ao homem com base na fidelidade e bondade do Senhor, porém, é Ele que fortalece segundo a força do seu poder.